Nesse capítulo, iniciamos o estudo das propriedades semânticas da lógica proposicional. Como veremos, existem fórmulas cujas interpretações possuem características especiais. Ou seja, tais características, como veremos, definem as propriedades semânticas. Além disso, após a definição de tais propriedades, que são várias, vamos relacioná-las. Veja a primeira propriedade semântica. Uma fórmula H da lógica proposicional é uma tautologia se e somente se para toda interpretação I de H é verdadeiro. Escrevendo tal fato numa notação mais formal. H é uma tautologia se e somente se para toda interpretação I de H é verdadeiro. Bom, se essa é a definição de tautologia, que estabelece as condições para que uma fórmula seja uma tautologia, aqui temos as condições que estabelecem quando é que uma fórmula não é uma tautologia. Ou seja, se para ser tautologia todas as interpretações devem interpretar H como sendo verdadeiro, então, para que H não seja uma tautologia, isso ocorre se somente se existe interpretação I, tal que I de H é falso. Para terminar a análise dessa folha, vamos chamar a atenção da metalinguagem presente nessa definição. Aqui, no domínio da linguagem objeto, temos a fórmula. E todo mais que fala algo sobre a fórmula está na metalinguagem. Nesse caso, por exemplo, se e somente se que ocorre aqui, é uma sequência de palavras que está na metalinguagem. Para toda interpretação, também está na metalinguagem, escrito dessa forma ou escrito assim, para toda interpretação. Existe interpretação I, também está na metalinguagem. E, finalmente, devemos chamar a atenção desse símbolo. Esse se somente se é um se somente se da metalinguagem. Não é o se somente se conectivo da linguagem objeto. Portanto, uma tautologia é uma verdade para todos, ou seja, todas as interpretações interpretam a tautologia como sendo verdadeira. Vamos pensar esse conceito no nosso dia a dia, não apenas em relação às fórmulas. Isso para que possamos entendê-lo melhor. Olha, um exemplo de tautologia. Todo triângulo tem 3 lados. Mas se a gente presta atenção nessa proposição, todo triângulo tem 3 lados, isso parece um mero jogo de palavras. Porque a definição de triângulo demanda que seja uma figura de 3 lados. Ou seja, por definição, ser triângulo significa ter 3 lados. Ou seja, a sentença é verdadeira para todos, dada a sua estrutura intrínseca. Um outro exemplo de uma outra sentença. Um homem calvo é um homem. Isso é sempre verdadeiro, claro. Mas outro jogo de palavras. Quando chove, chove. Outro jogo de palavras. A ideia é encontrar tautologias que não sejam meros jogos de palavras. E isso pode ser difícil. Então, o que estamos fazendo aqui é restringir o contexto.
Estamos considerando uma realidade mais restrita. E essa realidade é a realidade da lógica proposicional. É na lógica proposicional que estamos definindo o conceito de tautologia, por exemplo. E no restante do curso vamos analisar outras propriedades semânticas. E são inúmeras. E o seu estudo, o estudo dessas propriedades semânticas é muito importante, é um dos principais temas da lógica. Ou seja, do estudo das propriedades semânticas e das suas relações, é isso que possibilita a aplicação da lógica em inúmeras áreas do conhecimento. Vamos então considerar alguns exemplos de fórmulas que são tautologias no nosso contexto restrito, ou seja, na lógica proposicional. Nessa folha apresentamos uma tabela e nessa tabela temos aqui 3 fórmulas que são tautologias. P ou não P, P implica P e P implica P ou Q, são tautologias. E tal fato é possível de ser certificado observando as colunas dessas fórmulas. Nessas colunas temos apenas o símbolo T. Ou seja, para quaisquer interpretações de P e Q, T com T, T com F, F com T ou F com F, as interpretações dessas fórmulas são sempre verdadeiras. Ou seja, só aparece T nas colunas das tautologias, dado que, para ser tautologia, para toda interpretação, ou seja, para toda linha da tabela, a interpretação da fórmula tem que ser verdadeira. Aqui temos uma fórmula que não é tautologia, e estamos indicando assim, não tautologia. E ela não é tautologia porque existe uma possível interpretação falsa. Ou seja, no caso em que P é verdadeiro e Q é falso, essa fórmula é falsa. Por isso que ela não é uma tautologia. Ou seja, existe uma interpretação que a interpreta como sendo falsa.